Sejam muito bem-vindos a mais um episódio Cristo na Mente. Graças a Deus, hoje é terça-feira, dia 30. Se estamos aqui é porque o Senhor permitiu com que mais um dia, nós tivéssemos saúde, e estivéssemos aqui acordados, para honra e glória do Senhor Jesus. Alguns já trabalhando, outros daqui a pouco vão trabalhar, mas se estamos aqui é porque o Senhor teve misericórdia de nós mais um dia, Que o Senhor possa estar abençoando o nosso dia. Irmãos, antes de mais nada, eu queria compartilhar com vocês uma visão porque eu sei que talvez alguns ainda não conseguem entender, Mas eu estou aqui como um mensageiro do Senhor, não porque sou perfeito, não porque não tenho falhas, não porque não tenho defeitos, Mas eu estou aqui justamente porque o Evangelho se trata sobre isso. É um pecador dizendo ao outro onde encontrar a salvação. É um pecador dizendo ao outro, onde matar a sua sede, onde acabar com a sua fome espiritual, Então, se eu estou aqui, vocês podem ter certeza que não é porque eu sou melhor, não é porque eu sou santo, não é porque eu não tenho pecados, porque todos nós somos seres humanos, E todos nós somos pecadores, Assim como a palavra do Senhor diz, Todos nós pecamos e destituídos fomos, Da glória de Deus. Então, se estou aqui, não é porque eu sou melhor que alguém. Se estou aqui, não é porque sou tão santo que hoje eu posso compartilhar a palavra do Senhor. Mas, na verdade, eu só quero fazer com que os irmãos entendam, Aquilo que eu também tenho entendido, E aprendam aquilo que primeiro o Senhor tem me ensinado, Por mais que os vídeos que estão sendo gravados, todos os dias de segunda a sexta, para vocês, sejam gravados mais para ajudar vocês, a encontrarem direcionamento. Primeiro, a palavra ela vem para mim. Primeiro, a palavra ela fala comigo, Primeiro, o Senhor revela a sua palavra a mim, Então, vocês podem ter certeza que eu, mais do que vocês, tenho aprendido muito com aquilo que o Senhor tem ministrado ao meu coração, E a cada dia eu espero que eu me torne, alguém melhor, assim como eu espero também que vocês que estão ouvindo, esse vídeo, possam estar se tornando pessoas melhores na presença de Deus, Porque nós estamos crescendo juntos e juntos, prosseguiremos para o alvo, juntos prosseguiremos, para o nosso destino, que é um dia estar com Cristo, Mas para isso a gente precisa estar aqui na Terra, aprendendo todos os dias, E ensinando aos outros aquilo que também temos aprendido, A palavra do Senhor para o seu coração nessa manhã, nesse dia 30, se encontra em Mateus, capítulo 8, a partir do seu verso 24, que diz assim: Todos os que ouvem os meus ensinos e os praticam são ajuizados, como um homem que constrói sua casa na rocha sólida. Embora a chuva caia em torrentes, as enchentes subam e os ventos de tempestade soprem contra a sua casa, ela não cairá, porque está construída sobre a rocha. Mas aqueles que ouvem os meus ensinos e não obedecem são insensatos, como um homem que constrói sua casa sobre a areia. Porque quando as chuvas e as enchentes vierem e os ventos de tempestade soprarem contra sua casa, ela cairá fazendo barulho medonho. Essa aqui é uma palavra forte, O Senhor ele está dando um ensino, ao povo sobre a diferença entre aquele que é ajuizado e aquele que é insensato, E o princípio de tudo isso aqui, que está falando que aquele que é sábio, aquele que é ajuizado, construiu a sua casa sobre a rocha, A rocha é a palavra de Deus, a rocha é o Senhor, Então, quando nós somos ajuizados, a gente consegue estar, firme sobre a rocha, firme sobre os ensinamentos, as leis de Deus, Porque o insensato, ele já não liga para isso, O insensato, ele já toma atitudes sem pensar, toma atitudes precipitadas, E é fácil a gente analisar todo esse contexto e entender o que torna uma pessoa ser ajuizada, Uma pessoa ajuizada, ela não toma decisões precipitadas, porque uma coisa é ter fé, Às vezes a gente tem aquela fé inabalável, Não, vai acontecer, vai dar certo, e a gente vai, faz e acontece. Só que a gente também precisa entender que vai das circunstâncias da vida, Se realmente Deus te deu um direcionamento e falou, tenha fé, eu sou contigo, dá o primeiro passo, então você vai com tudo. Mas a gente não pode tomar atitudes sem antes o Senhor falar conosco, A gente não pode tomar atitudes na vida sem antes o Senhor dizer para nós, nos dar um direcionamento, Então, uma coisa é ter fé, outra coisa é você ser guiado pelas suas emoções e achar que é o momento certo, quando na verdade o Senhor não falou com você, Outra coisa de alguém que não está, A diferença entre alguém que não está, firmado na rocha, é porque essa pessoa toma atitude sem pedir sabedoria a Deus, E quando nós não pedimos sabedoria a Deus, a gente acaba fazendo as coisas
é por nós mesmos, pela nossa vontade. Só que quando nós fazemos isso, né, é como diz a Bíblia, tudo que a gente planta, a gente colhe. Então tem atitudes e escolhas que nós tomamos na nossa vida por falta de sabedoria, que lá na frente a gente vai pagar o preço. E às vezes possa ser que não seja nem lá na frente, em dias, em semanas, em horas a gente já colhe a consequência daquilo que aconteceu, né? Claro que o Senhor, ele é perdoador, né? O Senhor, ele é misericordioso, né? Mas, infelizmente, né, as consequências estão aí, né? Então, por mais que a gente tenha pecado, errado, tomado uma atitude que não deveria, ter falado algo que não deveria, ter agido de uma maneira que não deveria, a gente é perdoado pelo Senhor. Porém, a gente vai pagar por um preço, né? A gente vai pagar o preço daquilo que a gente fez de errado, né? E essa é uma coisa também que a gente precisa aprender a sempre pedir sabedoria, discernimento, né, direcionamento para Deus, para que a gente venha tomar atitudes, né, que sejam dignas, né, dignas de glória, que sejam atitudes que realmente vão fazer com que nós sejamos ajuizados e não insensatos, né? Porque o insensato, ele não espera o tempo certo para agir, né? O insensato, quando dá na telha, ele vai lá e faz. Se ele acha que ele tem que fazer, ele vai lá e faz, né? O insensato, ele não é direcionado por Deus, né? E principalmente não tem como base para os seus princípios, né? A Bíblia, né? A Bíblia, ela tá aí cheia de princípios, né? Cheios de ensinamentos, né? De sabedoria, né? Ensinamentos para nós, para nossa vida espiritual, ensinamentos para a nossa vida ministerial, ensinamentos, né? Para a nossa vida também financeira, né? E em muitas outras áreas, familiar, né? A palavra do Senhor, ela tem um remédio para todas as doenças, para todas as enfermidades, né? A palavra do Senhor, ela tem resposta para tudo, né? Então, quando nós temos como base, né, para os nossos princípios, a Bíblia, né, a nossa vida, ela é diferente. A nossa vida é como a vida daquele que não é insensato, é a vida como a vida daquele que é ajuizado, né? Porque aqui a palavra do Senhor, ela diz, né, que a chuva vem, a tempestade vem, né? As enchentes vêm, porém aquele que construiu sua casa sobre a rocha, ou seja, sobre os princípios, né, da palavra de Deus, sobre o Senhor, que é a rocha inabalável, né, ainda que venha toda essa tempestade, ele permanece de pé, ele permanece, né, forte, resistente, né, porque a sua fé dentro de si ela é inabalável, não é como um insensato que construiu a casa sobre areia, e então vem a chuva, vem a tempestade, vem os ventos e aquela casa, ela cai, né, porque ela não tem uma fé inabalável, né, ela não é inabalável, ela está abalável, porque no que ela foi fundada, né, no chão onde ela foi fundada, não é algo certo, concreto, né? Não é algo que vá fazer ela ter uma estrutura, né? E a palavra do Senhor continua dizendo, né, que nós precisamos ter uma fé inabalável, assim como também diz Tiago 1, vou estar lendo para vocês, perdão, Efésios 4, 3, Efésios 3, a partir do seu verso 16, que Paulo diz, né, nessa carta aqui, dizendo: Oro que das suas riquezas gloriosas e ilimitadas, ele conceda a vocês o poderoso fortalecimento interior por meio do seu Espírito Santo. E oro para que Cristo habite em seus corações, à medida que confiarem nele, e que vocês se aprofundem e aprofundem suas raízes no solo do amor maravilhoso de Deus, né? Então, o que Paulo está dizendo, né, é que o pedido dele para Deus, né, o pedido dele para o Senhor, é que, por meio do Espírito Santo, né, nós sejamos fortalecidos interiormente, né? E aplicando esse verso, né, essa passagem também de Efésios 3, né, a partir do seu verso 16, aplicando em cima desse texto que nós lemos, de Mateus 8, né, a gente pode dizer que quando somos fortalecidos pelo Espírito Santo, somos inabaláveis, né? Que quando somos fortalecidos pelo Espírito Santo, somos como aquela casa edificada sobre a rocha, né? Aquela casa que está fundada em algo sólido, está fundada em algo concreto, está fundada em algo que vai trazer estrutura. E Cristo é essa rocha, né? Cristo é essa estrutura que nós precisamos, né? As palavras dele, né? Os direcionamentos dele, os ensinamentos, as leis, os mandamentos dele são essa base, né? A base na qual nós devemos construir a nossa vida, né? A casa aqui nada mais é do que a nossa vida, né? Então, aquele que tem a sua vida fundada em Cristo, aquele que tem sua vida fundada nos ensinamentos,
do Senhor, esse sim é inabalável, né? Esse tem uma casa inabalável, ainda que sopre os ventos, não cairá. Mas aquele que não tem uma vida fundada nos ensinamentos de Deus, aquele que é insensato, porque não construiu a sua casa na presença de Deus, não construiu a sua casa, né, em cima da rocha inabalável que é Cristo, infelizmente, quando soprar o vento, não vai ter estrutura, né? Vai cair, vai ser derrubado e todos escutarão os rumores, né? Todos ficarão temerosos com o barulho que ela fará quando essa casa cair, né? Então, que nessa manhã você possa estar refletindo sobre essa mensagem e decida, né, construir a sua casa sobre a rocha, né? Decida construir a sua casa sobre Cristo, né, a sua vida sobre Cristo, com os princípios, né, que Ele tem nos ensinado, com os ensinamentos, as leis dele, né, para que você seja um ajuizado e você saiba lidar com as situações da sua vida, saiba lidar com as suas emoções, com os seus pensamentos e que toda a sua vida, junto com o Espírito Santo, possam estar te guiando, né, e te levando ao lugar certo, né? Te levando e te guiando ao teu propósito, ao cumprimento do propósito do Senhor sobre a sua vida, né? Fique com essa palavra para o seu coração. Continue meditando, que o Espírito Santo possa estar no decorrer desse dia ministrando essa palavra no seu coração e assim você possa estar construindo a sua casa, edificando a sua casa sobre a rocha inabalável, que é Cristo, que é a sua luz, a sua esperança e a sua salvação. Amém? Desde já quero pedir, né? Curta esse vídeo, compartilhe, comente um amém. Se essa palavra falou ao seu coração nessa manhã, coloque aí o seu amém, coloque uma mãozinha, né? Para que o YouTube possa estar entendendo que você tem gostado desse conteúdo e assim possa estar mandando esse conteúdo novamente para você e também mandando para outras pessoas, né? Fique com Deus, se o Senhor permitir, amanhã estarei aqui de volta, postando mais um episódio, Cristo na Mente, onde, né, o Senhor tem trabalhado e tem agido de maneiras tão especiais para mim e acredito que na sua vida também, né? Amanhã, se o Senhor permitir, estarei aqui às 6 horas da manhã e você não pode novamente perder. Espero por você. Deus abençoe.